Meu irmão, minha irmã, na festa de Santa Luzia, receber a luz que é Jesus, andar e permanecer na luz da vida é Jesus, o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 21, 28 a 32. Mateus 21, 28 a 32. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Disse Jesus: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois a outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. Responderam-lhe. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, as prostitutas, creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós somos convocados a ser operários da vinha do Senhor. O Pai nos chama, Ele nos chama em seu Filho Jesus. A nossa missão é serviço, é evangelização, é doação. Nós devemos ter sinceridade no nosso coração, rever sempre a nossa vida diante do convite do Pai através do seu Filho Jesus. Você pode e deve rever a sua atitude. Nós precisamos dizer sim com a vida. Nós devemos dizer sim com a decisão de fazer a vontade do nosso Pai. Não podemos ser como este filho que diz que vai e não vai. Nós podemos até dizer que não, mas logo em seguida mudar de atitude, nos arrepender e saber que nós devemos ir sim, que devemos honrar o Pai, devemos trabalhar na sua vinha, que devemos seguir os passos de Jesus. Fazer a vontade de Deus é sempre arrepender-nos do nosso pecado, é sempre deixar a nossa vontade para fazer a vontade dEle. O Pai sonda os nossos corações porque nos dá tudo, nos dá o seu Filho Jesus. Em Jesus Cristo, nós sabemos o que nós devemos fazer, como devemos viver no nosso dia a dia. Nós devemos dizer sim e cumprir, não apenas dizer com os lábios e não ter atitude de trabalho, de doação. Quantas vezes nós não queremos fazer algo para o reino dos céus, algo importante na nossa família, mas logo depois, tocados de arrependimentos, nós mudamos de atitude, nós vamos fazer e nós fazemos bem feito. E quantas vezes nós estamos falando sim com os lábios, mas no coração dizendo não. E nós não assumimos, não realizamos aquilo que o Pai confia a cada um de nós. O Pai confia o seu reino a cada um de nós pela vida de seu Filho Jesus. Como Jesus, dizer sempre sim, estarmos presentes, sempre dispostos a levar o Evangelho, a anunciar o reino dele a todas as nações. Quem faz a vontade de Deus é aquele que sempre está ouvindo a sua palavra e colocando em prática. Jesus sonda os corações. É claro que Ele conhece a sinceridade nossa, sabe quando estamos falando apenas com os lábios, com as palavras e não falamos com a vida. Fale com a vida, decida-se pelo reino de Deus e seja na missão, arrependa-se das suas negativas e faça valer o seu sim pela vontade do Pai diante de Jesus Cristo. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, aqueles que se convertem estão assumindo o nosso lugar, porque nós estamos dentro da igreja dizendo que somos de Deus, mas a vida está bem diferente. Por favor, o lugar do reino dos céus pertence a cada um de nós, mas na sinceridade, na fidelidade, naquilo que é o trabalho confiado a cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, devemos ser tocados de arrependimento. E vós, vendo isso, nem foste tocados de arrependimento para crerdes nele, crer em Jesus, arrepender-nos da nossa falta de fé, da nossa indisposição. Por favor, se nós somos tocados de arrependimentos, nós somos acolhidos pelo Pai em seu Filho Jesus.
Hoje nós devemos estar assim, voltados para o Senhor, revendo as nossas atitudes, firmando a nossa palavra na rocha, na presença de Jesus. O que importa é sempre estar recomeçando, reconstruindo a nossa história. Muitas vezes fomos infiéis, agora somos fiéis. Nós estamos tocados de arrependimentos. Nós estamos prontos para fazer realmente a vontade de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Esta também é a nossa decisão. Arrependimento dos pecados, crer no Evangelho, cada vez mais anunciando o reino dos céus, que está batendo realmente a nossa porta. Nós recebemos uma proposta, recebemos um chamado, que é o serviço. Eis-nos aqui, Senhor, faça-se em nós, segundo a sua palavra.